Amados irmãos, graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Estamos aqui para fazer uma breve reflexão. Diante das circunstâncias, nós temos que nos falar à distância, amém? Mas aquilo que Deus colocar no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. E eu creio verdadeiramente que Deus está no controle das nossas vidas e que nós vamos triunfar, amém? Que nós estamos lutando, mas nós vamos vencer. E eu quero trazer, queridos, nesse momento, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, uma palavra também de esclarecimento da parte de Deus nas nossas vidas, amém? Então, queridos, eu quero começar aqui lendo alguns versículos que nos faz lembrar um pouco sobre a esperança. Alguns versículos que nos traz esse direcionamento, amém? Porque em momentos de crise, momento de turbulência, momento de angústia, de dor, nada melhor do que ativarmos a nossa fé. A fé é o combustível que nos dá esperança, e a nossa esperança é no Senhor, amém, queridos? Então, eu quero começar aqui em Romanos 15, no versículo 13, diz assim: portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Observe que esse versículo que nós acabamos de ler diz que ele quer que nossas vidas, nossos corações venham transbordar de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém, amados? Então, é esse transbordar. Só temos como transbordar se a nossa fé estiver realmente, conectada em Deus. Porque a fé é o firme fundamento daquilo que nós vemos, mas que nós cremos que nós vamos alcançar no Senhor. Amém? Segundo versículo que eu quero ler, Isaías 40, versículo 31, falando de esperança ainda. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças. Então, nós não esperamos em homens, nós não esperamos em poderes, nós não esperamos no dinheiro, nós não esperamos nada que não seja em Deus. Em primeiro lugar, o Senhor. Deus é a nossa esperança, mas os que esperam no Senhor, disse o profeta Isaías, diz assim: renovarão as suas forças. Nesse momento de crise, nesse momento de temos percebido pessoas angustiadas, atônitas. Eu quero te dizer que Deus, Ele é a nossa esperança. Amém? Ele é que renova as nossas forças. Ele é aquele, queridos, que em meio à turbulência, Ele tem a capacidade de soprar o vento da calmaria nas nossas vidas. Amém? Então, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm, não se fatigam, caminham e não se cansam. Amém? Dizem os historiadores, especialistas, que a águia, quando a turbulência está muito forte, ela tem a capacidade de ir por cima dessa turbulência. Então nós temos que voar alto como a águia. Amém? Romanos 5, versículo 5, diz assim: a confiança não nos decepciona. A confiança que nós temos no Senhor, ela não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Olha que lindo, que Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Amém? Aleluia. Então, essa confiança, esperança, é a mesma coisa dessa confiança que nós acabamos de ler. Não tem como você esperar se você não confiar, é sinônimo. Amém? Então, essa confiança não nos decepciona. A esperança que nós temos no Senhor não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Então o Senhor, queridos, Ele nos
Ele nos deu uma viva esperança através do seu Filho Jesus Cristo. Amados, se pararmos para olhar as adversidades, para olharmos a problemática que o mundo está atravessando nesse presente momento, por esse vírus, né, que atingiu o mundo todo, se alastrou tão rapidamente no mundo todo, nós realmente, com o nosso olhar humano, talvez nós fiquemos preocupados e devemos ter as cautelas e os cuidados devidos. Por isso que nós estamos aqui de longe, mas estamos nos aproximando dos irmãos para dar uma palavra de esperança através desse meio de comunicação. Eu quero te dizer, a você que está me ouvindo, que a nossa esperança, ela é no Senhor. Por isso que o salmista, em Salmos 46, no versículo 1, ele diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Então, amado, Deus é o nosso Pai. Amém, amado? Ele é aquele que tem a capacidade de nos acalmar. Ele tem a capacidade de nos fortalecer. Por isso que eu estou trazendo essa palavra de esperança. Porque embutido nessa palavra de esperança, queridos, se nós pararmos para observar, nós temos que, para mim, nessa reflexão que eu quero trazer hoje, a palavra de ordem é despertar. Nós temos vivido dias, queridos, que não é novidade nenhuma para nós, ao longo de toda a história, vermos as epidemias que vêm acontecendo hoje. O que nós estamos vendo é o coronavírus. É justamente esse vírus que está deixando tantas pessoas angustiadas, com medo, receosas. Mas no decorrer da história, queridos, nós temos percebido que não só é essa epidemia, essa pandemia que aconteceu, que está acontecendo. Nós, no decorrer da história, nós temos percebido muitas outras que vieram. E é tempo de despertar com tudo isso. Muitas das vezes nós estamos inseridos nesse mundo, muitas das vezes nós estamos pensando em nós, nos nossos próprios interesses, nas nossas riquezas, nos nossos bens materiais. E eu quero te fazer entender, será que é isso que realmente Deus quer que nós venhamos pensar? Né? Será que é nisso que Deus quer que nós venhamos fixar o nosso propósito de vida? Eu tenho certeza e convicção que não, meu amado, que não é. Então não é novidade, e uma coisa eu tenho convicção, o que nós estamos percebendo é a revelação, é a confirmação do que a palavra profética de Deus já tem nos ensinado. Amém? Então, o que mais nos preocupa é que tem pessoas, eu não estou falando de pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, queridos, aqui eu não estou falando de religião, aqui eu não estou falando de igrejas, eu estou falando da palavra do Senhor. Interessante que tem pessoas que não têm conhecimento da palavra do Senhor, mas têm percebido, olha, na década de tal aconteceu a epidemia tal, e no tempo tal aconteceu isso. Amados, é tempo de despertarmos e abrir os nossos olhos para entendermos que o final dos tempos está acontecendo. E nós temos que acordar, porque o Senhor Jesus, aquele que derramou um sangue precioso na cruz do Calvário, esse mesmo Senhor que nos comprou através do seu sangue, porque quando ele derramou aquele sangue na cruz, quando ele se entregou na cruz, foi para nos trazer perdão, e o perdão, ele nos traz a salvação. Amém? Ele nos garantiu que vai vir buscar a sua igreja. E eu quero te dizer, queridos, que não é novidade nenhuma as epidemias. Eu estava observando e eu peguei como referência uma revista muito conceituada, super interessante. É a fonte de algumas poucas informações que eu vou passar rapidamente aqui. A febre amarela, por exemplo, ela teve a capacidade de matar 30 mil mortos na década de 60. Sarampo, 6 milhões de mortos por ano até o ano de 1963. A malária, ela matou 3 milhões de pessoas
desde a década de 80. A AIDS, 22 milhões de mortos desde 1921. Essas são as informações da revista Interessante. Então, por que eu estou falando isso? As epidemias, ela não é uma novidade apenas do que está acontecendo hoje. No decorrer da história, amados, nós percebemos que, né, o tempo está chegando ao fim. O tempo está realmente, né, a volta de Cristo está voltando. O que mais preocupa é que tem pessoas que pensam que isso é uma coisa banal, isso é conto de carochinha. Não, amados, isso é palavra de Deus. É tempo de despertar. Amém? É tempo de despertar. É por isso que a palavra do Senhor diz, em Efésios capítulo 5, versículo 14, e essa palavra para mim hoje é a palavra de ordem. Porque em Efésios 5, 14, anote aí, diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. É tempo de resplandecer na presença de Deus, é tempo de despertar. Muitas das vezes, queridos, eu fico observando, queridos, pronunciamento religioso. Não é isso que Cristo quer para nós. Cristo não quer religião, religiosidade. Porque eu sou da igreja A. Ah, irmão Rodrigo, eu sou da igreja B. Eu nasci na igreja tal. Eu cresci na igreja tal. Irmãos, amados ouvintes, não é isso. O nosso discurso não se baseia nisso. O nosso discurso se baseia naquilo que a palavra do Senhor tem nos orientado. Isso não depende de placa de igreja. Isso independe, né, de qualquer situação como essa. E eu quero te dizer, Deus nos criou com um propósito. E o propósito, querido, de Deus para nós, é que Ele nos criou filhos para morarmos um dia no céu com Ele. Amém? Nós hoje observamos a humanidade chorando por todas as mazelas que o mundo tem oferecido. Mas a palavra de Deus, ela nos dá uma esperança extraordinária, quando ela nos diz que todo sofrimento chegará ao fim. Existe um lugar, e eu quero te falar aqui para você, existe um lugar que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E esse lugar, querido, é o céu. É o lugar que foi preparado para você, para todos nós, para a sua família, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa. Amém? Deus não nos criou para que epidemia nenhuma venha nos matar. E acima de tudo, matar a nossa fé, matar a nossa esperança, as nossas expectativas. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, diz assim: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não mais existia. Versículo 4 de Apocalipse 21. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Olha só o que é que diz o versículo 4. Né? Eu acho muito lindo isso que Deus nos passa, que Deus nos ensina. Amém? Ele diz, Ele lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Querido, eu não sei qual é a dor que você está passando. Eu não sei se esse vírus está te atormentando tanto a ponto de você não estar dormindo. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei o que é que você está enfrentando. Porque muitas das vezes não é, querido, esse vírus que está te trazendo tanta tormenta, mas na verdade são situações na tua vida que você tem que colocar, como diz, um pingo no ir, e que está ficando para trás. São coisas que você tem que resolver, que está ficando para trás. São pessoas que você tem que falar, que pedir perdão, né? E liberar perdão. Pessoas que precisam ser amadas, que não estão sendo amadas. Amém? Então, não sei se é um problema financeiro, não sei se é a causa de um emprego, não sei se é uma questão de saúde, mas uma coisa que eu quero te dizer, o próprio Jesus, ele disse, olha, nesse mundo tereis aflições, está escrito na palavra do Senhor, mas tem de bom ânimo, eu venci. E vocês também, nós vamos vencer também.
E vamos vencer de tal forma, baseado em Apocalipse 21:4, que diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Amém? Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Que lugar é esse? Será que aqui na terra? Será que aqui na terra vamos chegar a um ponto de não ter mais dor, mais sofrimento? Não. A Bíblia diz que é no novo céu que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém? Por isso, queridos, que Jesus, Ele certa feita, em alto e bom som, e aqui eu quero te dizer, não se engane, Jesus, quando estava aqui na terra, Ele em alto e bom som, né, Ele fez a seguinte declaração, e eu quero te dizer, que interessante, tem pessoas que têm dificuldade de entender coisas simples, que as coisas de Deus são coisas simples, amém? Não é teologia, não é falar difícil, porque Jesus, quando estava aqui na terra, Ele estava falando de forma branda, simples, de forma que o povo entendia aquilo que Ele ensinava, daquilo que Ele falava, amém? Então você que está me ouvindo aqui nessa noite, nesse momento, eu quero te dizer, Jesus, Ele é o caminho. Eu quero ler aqui, baseado na palavra dele, na palavra de Deus. Em João 14:1 ele diz assim, não permitas que o vosso coração se preocupe. Tem algumas versões que diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Amém? No versículo 2, olha só o que é que Jesus vai ensinar. Quando ele estava aqui na terra, o que ele começa a dizer? Olha, não se turbe, ele começa dizendo, não se turbe o coração. Será que esse vírus está te tirando a paz, está te tirando a alegria? Não se turbe, porque nesse mundo vocês ainda vão enfrentar muitas dificuldades, muitas situações complicadas, mas nós temos que entender que nosso coração não tem que ficar atribulado, porque nesse mundo nós vamos enfrentar muitas circunstâncias contrárias. Mas ele disse assim, credes em Deus, credes também em mim. Aí no versículo 2 diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. E eu quero te dizer, querido, você que está me ouvindo, que na casa de Deus, o teu pai, há muitas moradas. Amém? Se não fosse assim, eu teria dito a vós, portanto, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4 diz assim, vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Olha só o que é que Jesus está falando, vós sabeis, né, para onde eu vou, né? Versículo 5 diz assim, indagou-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho. Olha só a indagação e o questionamento que Tomé fez. E aqui eu quero terminar com o versículo 6. A resposta que Jesus disse foi a resposta que nos garante a esperança que nós precisamos. Ele disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E eu quero, querido, que você pare para pensar nisso. Se levante com fé, com força, com ânimo, com coragem, com intrepidez. Amém? Porque nós temos o autor e consumador da nossa fé, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que quando o mataram, pensavam que tinham derrotado, que tinham destruído a vida dele. E ele, como sendo o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. Tudo isso ele fez para nos dar vida e vida com abundância. Então eu quero terminar dizendo, a nossa esperança está no autor da nossa fé, chamado Jesus Cristo. Foi ele que veio aqui, que se entregou por nós e disse, filhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando tudo se findar, quando chegar o meu dia e o seu, só o Senhor sabe, mas que você tem que estar preparado. Por isso que a Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes. E eu quero te deixar essa palavra e te dizer que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que
Deus te livre de todo mal. Que você é um escolhido de Deus e que Deus tem o melhor para você. Que Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Amém? Então fique em paz, fique com Deus, fique na fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.